Fala galera, iniciando aqui nosso quarto bloco da primeira aula de Direito Administrativo. Nosso assunto do quarto bloco é improbidade administrativa. Inicialmente, pessoal, improbidade administrativa, antes de chegar a um conteúdo, a algum conceito, eu trouxe uma pergunta para a gente tentar responder. A diferença entre improbidade e ilegalidade, qual é? Isso porque muita gente confunde ilegalidade com improbidade. E assim fica difícil, e às vezes até mesmo fica muito difícil identificar qual é a diferença entre esses dois termos. Na verdade, não é nada complicado. A improbidade ou a probidade, que é o oposto de improbidade, é algo relacionado à honestidade, à boa-fé, à boa conduta do servidor. Justamente por isso que a improbidade administrativa é uma ilegalidade qualificada, uma imoralidade qualificada, qualificada pela desonestidade, qualificada pela má-fé do servidor. É justamente por isso que todos os atos de improbidade administrativa, para que se caracterizem, exige a comprovação do elemento subjetivo. Ou seja, para que haja ato de improbidade administrativa, você tem que comprovar o dolo ou a culpa do servidor, do agente público ou do terceiro, que induziu, concorreu ou se beneficiou daquele ato. Mas isso a gente vai ver com calma um pouquinho mais na frente. Nesse momento, eu queria deixar claro para vocês, primeiro, que improbidade não é sinônimo de ilegalidade. Improbidade também não é sinônimo de imoralidade. A imoralidade, pessoal, é apenas um dos atos de improbidade administrativa. Como assim, professor? Se você parar para ver, a moralidade é um princípio da administração, não foi? A gente até estudou aqui hoje. Moralidade administrativa previsto no artigo 37 da Constituição Federal. Pois bem, um dos atos de improbidade administrativa é a lesão, a violação aos princípios da administração pública. Ora, se a moralidade é um princípio e um dos atos de improbidade é a violação aos princípios da administração pública, fica claro, fica muito transparente para nós chegarmos à conclusão de que a imoralidade é uma das formas de improbidade administrativa. No entanto, nem toda improbidade administrativa constitui imoralidade, porque além da violação aos princípios da administração, nós temos também lesão ao erário, enriquecimento ilícito e concessão indevida de benefício fiscal, como nós vamos ver um pouquinho mais na frente. Mas tranquilo, vamos avançando. Nós vimos que a improbidade administrativa é uma ilegalidade qualificada, uma imoralidade qualificada pela má-fé, pela desonestidade. Tranquilo. Mas qual é a natureza desses atos de improbidade administrativa? Em que seara do direito se são processados e julgados os atos de improbidade administrativa? Quando eu digo seara do direito, galera, eu quero avaliar se eles são atos civis, penais ou administrativos. São as três grandes áreas do direito. E tenham isso em mente. A improbidade administrativa constitui um ilícito civil. A improbidade administrativa constitui um ilícito civil. Por quê? Porque os seus atos são processados e julgados na área civil. Pessoal, falou em área civil, administrativa ou penal, lembrem do princípio da independência das instâncias. O que diz o princípio da independência das instâncias? Diz que o mesmo ato, ele pode ser processado e julgado, ou seja, o mesmo ato ele pode ter repercussões em todas as instâncias, instância administrativa, instância civil e instância penal. Quer um exemplo? Vamos supor que um determinado servidor público pratique corrupção no desempenho da sua função. Na seara penal, ele vai responder por corrupção passiva. Na seara administrativa, ele vai responder por um PAD e pode vir a ser demitido. E na seara civil, ele vai responder por um ato de improbidade administrativa e vai ser aplicada a ele uma das sanções do ato de improbidade administrativa correspondente, que nesse caso é o de enriquecimento ilícito. Então, galera, tenham isso em mente. A regra é que os atos de improbidade administrativa constituem ilícitos civis,
No entanto, vige o princípio da independência das instâncias. Um ato que está sendo processado e julgado na seara da improbidade administrativa, na seara civil, pode também vir a ser julgado na seara penal e na seara administrativa. Professor, mas por que você falou em regra? Isso não tem nenhuma exceção? Tem. A doutrina e o próprio ordenamento jurídico excepcionou essa regra na seguinte hipótese. Se uma decisão criminal, vejam, se uma decisão criminal transitada em julgado entender pelo FINA, essa decisão vai se espraiar, essa decisão vai vincular as demais instâncias. O que é o FINA? Fato inexistente ou negativa de autoria. Então, galera, ainda que um mesmo ato possa ser processado e julgado na esfera civil, na esfera administrativa e na esfera penal, se na esfera penal, por uma sentença judicial transitada em julgado, o magistrado, o poder judiciário entender que não foi ele que praticou aquele ato ou que o fato não existiu, fato inexistente ou negativa de autoria, essa decisão vincula as demais, acarretando o quê? A improcedência da ação de improbidade e a extinção do processo administrativo. Tranquilo? Beleza. Falou em improbidade, nós temos uma lei chamada Lei de Improbidade Administrativa. É a Lei 8.429. Lei 8.429. Essa, galera, é uma lei nacional. Sabe por quê? Porque a competência para reger a matéria, a competência para disciplinar essa matéria é da União. A União, utilizando-se dessa competência, editou a lei. Lei 8.429. Lei 8.429, que é a Lei de Improbidade Administrativa. Essa lei, por ser uma lei nacional, ela se aplica à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. É uma lei nacional. Tranquilo? Vamos continuar. Pessoal, a improbidade administrativa, ela é praticada por alguém contra alguém, correto? Claro, todos os atos geralmente são praticados por alguém contra alguém. Vamos ver quem são, então, os sujeitos ativos e passivos dessa improbidade administrativa. Iniciando pelos sujeitos passivos. Pessoal, o conceito de sujeito passivo da improbidade administrativa é muito amplo, é gigantesco. Lá no artigo 1º, a Lei 8.429 diz quem são os sujeitos passivos da improbidade administrativa. Administração direta, administração indireta, pessoas de direito privado que o Estado participe com mais de 50%, e se o Estado participa com mais de 50% é o que a gente chama de empresas controladas. Empresas controladas e também empresas, pessoas jurídicas que o poder público participe com menos de 50%, ou ainda que recebam subvenções, benefícios ou incentivos fiscais. Só, galera, que nesse caso aqui das empresas que o Estado participa com menos de 50%, existe uma especificidade. E eu já adianto para vocês que essa especificidade ela não cai em prova, ela despenca. Quase todas as questões de improbidade administrativa cobram isso daqui. Por quê? Quando a empresa que o Estado participa, o Estado detiver mais de 50% do capital voltante, mais de 50% do patrimônio, ela possui a mesma aplicação da administração direta e indireta. É como se ela fosse Estado, como outra qualquer. Exemplo, empresa pública, sociedade de economia mista e suas subsidiárias, que se enquadram aqui ou podem se enquadrar aqui também. Quando a empresa, quando o poder público possui menos de 50% da empresa, a improbidade administrativa só ocorre se ela for relacionada a danos patrimoniais, e, principalmente, só no limite do patrimônio que for público. Ou seja, não há improbidade administrativa como nessas outras espécies.
só haverá improbidade administrativa em relação às empresas que o Estado tenha menos de 50% da participação financeira, nos casos de danos patrimoniais e limitada a repercussão desse dano no montante dos recursos públicos. Não esqueçam isso, porque cai muito em prova. Tranquilo? Artigo 1º, parágrafo único. Aqui está previsto no artigo 1º, parágrafo único da lei. Artigo 1º, parágrafo único da lei de improbidade. Galera, além disso, a doutrina e a jurisprudência costumam apontar algumas entidades que já são sacramentadas, já são clássicas de aplicação da improbidade administrativa. Eu trouxe algumas delas para vocês. Sindicato, OCIP, Sistema S, ou seja, Serviço Social Autônomo, SESI, SENAI, SENAC, SEST, todos eles, partido político e conselhos profissionais, todos eles se aplicam à lei de improbidade administrativa. Ou melhor, a lei de improbidade administrativa se aplica a todos eles. Todas essas entidades podem ser sujeitos passivos de atos de improbidade administrativa. Beleza? Vamos passando. Vimos os sujeitos passivos e vamos ver agora os sujeitos ativos. Quem pode ser sujeito ativo do ato de improbidade? Primeiro ponto, e o ponto mais clássico. Quem é sujeito ativo do ato de improbidade é o agente público, o servidor público. É aquele exemplo clássico de agente, é aquele exemplo clássico de indivíduo que pratica o ato de improbidade administrativa. Então, lá no artigo 2º diz que reputa-se agente público para os efeitos desta lei quem, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, possua mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior, ou seja, no artigo 1º. Percebam inicialmente que o conceito de agente público é muito amplo. Praticamente qualquer pessoa que tem um vínculo com o Estado, que age em nome do Estado, pode ser considerado agente público para fins de improbidade administrativa, beleza? Só, pessoal, que surgiu uma dúvida na doutrina e na jurisprudência. Dúvida com relação a quem? Quanto aos agentes públicos, está tranquilo. A própria lei já diz que a eles é aplicada a lei de improbidade administrativa. No entanto, a lei não disse nada a respeito dos agentes políticos. Ou melhor, ela até disse que os agentes políticos também responderiam por improbidade administrativa, porque eles estariam bem aqui. Eles foram eleitos e exercem mandato. Acontece que a doutrina disse o seguinte, cara, os agentes políticos, eles se submetem também ao regime dos crimes de responsabilidade. Logo, um agente político não poderia praticar improbidade administrativa porque ele já estaria sujeito ao crime de responsabilidade. A pergunta é, essa tese prevaleceu? Não. Pessoal, nossos tribunais eles estão no momento de ampliar a responsabilidade dos agentes públicos. É justamente por isso que atualmente, eu trouxe até uma questãozinha, mas vamos direto para a resposta. Atualmente, os agentes políticos também se submetem à lei de improbidade administrativa. Não esqueçam isso. Agente político também se submete à lei de improbidade administrativa. O caso julgado dizia respeito a um prefeito. Olha o que o STF disse. O processo e o julgamento de prefeito municipal por eventual crime de responsabilidade do Decreto-Lei 201 não impede sua responsabilidade por ato de improbidade administrativa, prevista na Lei 8.429, em virtude da autonomia das instâncias. Então, a regra, galera, é que agentes políticos se submetem tanto à lei de improbidade administrativa quanto aos crimes de responsabilidade. Só que o assunto, na verdade, não acaba aqui. Vem uma perguntinha. Existe alguma exceção para essa norma? Ou seja, existe algum agente político que não se submete à lei de improbidade administrativa? Sim, existe. Quem é esse agente político? Presidente da República. O presidente da República, ele não se submete aos atos de improbidade administrativa, porque ele se submete unicamente aos crimes de responsabilidade. Isso já foi decidido pelo STF. Olha,
os agentes políticos, com exceção do presidente da República, encontram-se sujeitos a um duplo regime sancionatório. Ou seja, o que o julgado está dizendo? Os agentes políticos, de uma maneira geral, tanto podem responder por crimes de responsabilidade quanto por atos de improbidade administrativa, salvo o presidente da República. Sabe por quê? Porque no artigo 85, inciso 5º da Constituição Federal, diz que o presidente da República pratica ato de improbidade administrativa, melhor dizendo, o presidente da República pratica crime de responsabilidade, quando ele atenta contra a probidade da administração. Então, unicamente com relação ao presidente da República, em razão da previsão constitucional expressa, a probidade da administração é um ato de crime de responsabilidade, o que não ocorre com os demais agentes políticos. Portanto, pessoal, não esqueçam isso. Regra: os agentes políticos se submetem a um duplo regime sancionatório. Eles podem praticar crime de responsabilidade e podem praticar improbidade administrativa, com exceção do presidente da República, que pratica unicamente crime de responsabilidade julgado pelo Senado Federal. Tranquilo? Vamos continuando. Nós vimos que os agentes políticos respondem por crime de responsabilidade e por improbidade administrativa. Então surgiu uma seguinte celeuma, uma seguinte dúvida. Os agentes políticos, eles possuem foro por prerrogativa de função em alguns tribunais, quando praticam crimes comuns. Não tem? Por exemplo, o prefeito praticou um crime comum relacionado às suas funções, ele é julgado pelo TJ. E aí surgiu a dúvida. Os agentes políticos que possuem foro por prerrogativa de função, também se aplica esse foro por prerrogativa de função aos atos de improbidade administrativa? E a resposta é não. Sabe por quê? Porque os atos de improbidade administrativa possuem natureza jurídica civil. Ora, não existe foro por prerrogativa de função na seara civil. Logo, ainda que um agente político possua foro por prerrogativa de função na esfera penal, isso não se aplica na esfera de improbidade administrativa. Tranquilo? Beleza. Vimos então que agentes públicos e agentes políticos podem sim, em regra, praticar crimes praticar atos de improbidade administrativa. Vamos ver então que não são só eles. O particular também pode praticar crime de improbidade administrativa, pessoal. A lei se refere a esse particular como um terceiro. O que a lei diz? O terceiro que induza ou concorra para a prática do ato de improbidade administrativa ou dele se beneficie, responde pelos atos de improbidade. Então, galera, não são só os agentes públicos que praticam improbidade administrativa. Um terceiro também pratica ato de improbidade administrativa. Só que agora vem a pergunta, questão do ano, questão que está caindo muito em prova. É possível que o particular responda por crime de improbidade administrativa sem a presença concomitante do agente público? Sim ou não? Não. O particular não pode praticar ato de improbidade administrativa isoladamente. O STJ já decidiu que não é possível o ajuizamento de ação de improbidade administrativa exclusivamente em face do particular, sem a concomitante presença do agente público no polo passivo da demanda. Sabe por quê? Porque não é necessária a presença do particular no polo da demanda, mas sempre é necessária a presença do agente público. Ora, não é possível que eu cometa improbidade administrativa sem a presença de um agente público, seja um servidor público, seja um empregado público, seja um agente político. Então, pessoal, o que o STJ disse? O terceiro, ele sim, responde por ato de improbidade administrativa, mas sempre que você ajuizar uma ação de improbidade contra o terceiro, você deve incluir no polo passivo também o agente público. E aí surgiu outra pergunta. Isso quer dizer que existe litisconsórcio necessário entre agente público e particular? Não, não existe esse litisconsórcio necessário. O STJ também respondeu isso. O STJ disse assim, olha,
É possível que o agente público fique sozinho na demanda, mas não é possível que o particular fique sozinho na demanda. É até possível que os dois, a ação seja ajuizada contra os dois, mas só pode figurar sozinho o agente público. Isso quer dizer, na verdade, que não há litisconsórcio necessário. Não há litisconsórcio necessário entre o agente público e o particular. Tranquilo? Vamos avançando. Passado isso, pessoal, nós já vimos o conceito de improbidade, os sujeitos ativos e passivos da improbidade. Vamos ver, então, os atos de improbidade administrativa. Pessoal, classicamente, a Lei 8.429 prevê 3 atos de improbidade administrativa. São os atos que causam enriquecimento ilícito, os atos que causam prejuízo ao erário e os atos que violam princípios da administração. 3 hipóteses, 3 espécies de atos que podem consubstanciar atos de improbidade administrativa. Primeira pergunta. Vamos supor que, eventualmente, um agente público incida nos 3. O cara, de uma só vez, praticou ato que causou enriquecimento ilícito, lesou o erário e causou violação dos princípios da administração pública. A pergunta é, se esse ato que violou os 3 dispositivos, como nós vamos aplicá-los? Pode ser aplicado em 2 ou mais artigos ao mesmo tempo? Resposta, não. Nesse caso, o entendimento que prevalece é o de que só é aplicado o ato de improbidade administrativa mais grave. Ou seja, se ele praticou os 3, eu só aplico as penalidades do enriquecimento ilícito, porque é o ato de improbidade administrativa que tem as penas mais graves. Não é possível juntar ou somar a pena dos 3 atos. Por quê? Porque a lei previu uma gradação. A lei previu uma gradação. Como a lei previu uma gradação e ele praticou os 3 atos ao mesmo tempo, eu só posso aplicar o mais grave. Tranquilo? Beleza. Vamos continuando. Pessoal, agora nós vamos ver o que significa cada um desses 3 atos de improbidade administrativa. Enriquecimento, lesão ao erário e violação aos princípios da administração pública. Começando pelo enriquecimento. O enriquecimento ilícito, galera, é um ato de improbidade administrativa que, de alguma forma, causa um desvio em favor do agente público. Ora, o agente público que pratica um ato de improbidade administrativa que causa enriquecimento ilícito, ele se locupleta, ele se enriquece indevidamente em detrimento do patrimônio público. Então, de alguma forma, há um desvio em seu favor. Acontece, e aqui é o pulo do gato, acontece que esse enriquecimento ilícito não pressupõe prejuízo ao erário. Vejam, o STJ já decidiu que o dano efetivo ao erário é dispensável. O dano efetivo ao erário é dispensável. Ainda que não haja dano ao erário, é possível condenar por ato de improbidade administrativa que importe enriquecimento ilícito. Vejam a pegadinha que a banca pode fazer com você. Eventualmente, ela traz uma questão em que há um desvio em favor do servidor público, no entanto, não houve qualquer prejuízo ao erário. Vou dar um exemplo. O servidor público pediu dinheiro de um interessado em um processo administrativo para dar celeridade ao feito. O particular pagou e ele deu celeridade ao feito. Pergunto, houve prejuízo ao erário? Não, pelo contrário. O processo administrativo ele andou mais rápido. Mas houve enriquecimento ilícito? Sim. O particular ele se locupletou, ele se enriqueceu ilicitamente, por conta da sua atividade pública. Logo, praticou o ato de improbidade administrativa sem causar dano ao erário, e esse ato de improbidade administrativa é um ato consubstanciado em um enriquecimento ilícito. Foi isso que o STJ decidiu. Tranquilo? Quais são as outras características do ato de enriquecimento ilícito? A vantagem que o servidor angaria para si decorre de um comportamento ilícito do agente. Ilícito. Ou seja, vamos supor que o servidor público recebeu um presente que ele não pediu de um particular interessado no processo. Ele recebeu uma vantagem indevida.
Só que ele não pediu essa vantagem, ele não teve qualquer comportamento ilícito. Nesse caso, ele não praticou ato de improbidade administrativa que causou enriquecimento ilícito, ainda que ele tenha se enriquecido em razão do seu cargo. Tranquilo? O comportamento que gera ato de improbidade administrativa é um comportamento ilícito do agente. Outro. É necessário o dolo do agente a respeito da vantagem obtida. Pessoal, nós vamos ver já na frente que o enriquecimento ilícito, ele sempre exige dolo. Sequer é possível enriquecimento ilícito por meio de culpa. O enriquecimento ilícito, ele sempre exige o dolo do agente público. Então, é necessário demonstrar o elemento subjetivo dolo. Por fim, é necessário um nexo causal entre o exercício da função e o valor desviado, e é necessário que essa vantagem seja oferida por ele, ou seja, seja oferido pelo agente público. Continuando. Lesão ao erário. Lesão ao erário, pessoal, é um ato de improbidade administrativa que costuma muito ser cobrado em prova. Por quê? Porque é o único ato de improbidade que pode ser causado por meio de culpa. É o único ato de improbidade que pode ser causado por meio de culpa, já que os demais só podem ser causados por meio de dolo. Então isso é um signo distintivo, isso é um diferenciador que é cobrado muito em prova. Já adianto para vocês, não esqueçam isso. Enriquecimento ilícito exige dolo. Lesão ao erário exige dolo ou culpa. E violação aos princípios da administração, somente o dolo. Não esqueçam isso, não esqueçam. Vamos voltar aqui para a lesão ao erário. Lesão ao erário deriva da má-fé e ela pode ser dolosa ou culposa. Tranquilo. Galera, para que haja lesão ao erário é necessária essa efetiva lesão. Não faria sentido eu condenar alguém por um ato de improbidade administrativa que sequer causou lesão efetiva ao erário. Então a regra é que essa lesão ao erário cause uma lesividade efetiva ao patrimônio público, ou seja, haja uma perda de valor do patrimônio público. Isso acontece com todos os atos de improbidade administrativa que causam lesão ao erário? Ou melhor, existe alguma hipótese em que se dispensa a demonstração dessa efetiva lesão ao patrimônio público? Sim, e é muito importante essa hipótese, galera. O STJ já decidiu que, na dispensa ilegal de procedimento licitatório, o dano é presumido. Ou seja, a lesão ao erário é presumida. A lesão ao erário é presumida. Como assim, professor? Eu vou contar para vocês como foi que o STJ chegou a essa conclusão. Por que, na verdade, o STJ chegou a essa conclusão? Sempre que há uma dispensa indevida, uma inexigibilidade indevida de licitação, há um ato de improbidade administrativa, porque o gestor público daquele órgão, daquela entidade, ele não faz o procedimento licitatório. Acontece que quando esse gestor público era julgado por esse ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário, ele alegava o seguinte, ele dizia assim: doutor juiz, excelência, como é que eu vou ser julgado por improbidade administrativa que cause lesão ao erário se os bens que eu comprei por meio de dispensa indevida de licitação possuem o mesmo valor dos bens que eu teria comprado se tivesse feito a licitação? Eles sempre alegavam que não houve prejuízo, porque o valor que ele pagou na dispensa é o mesmo que ele pagaria na licitação. Ou seja, para ele, não houve lesão ao erário, não houve superfaturamento. E aí o STJ, para se desvencilhar dessa tese jurídica, acabou criando essa, de que o dano ao erário é presumido, é in re ipsa. Ou seja, o simples fato de dispensar indevidamente uma licitação já é ato de improbidade administrativa. Tranquilo? Vamos continuando. Violação aos princípios da administração pública. Galera, a violação aos princípios da administração pública é um ato de improbidade administrativa que cause uma desconsideração, uma lesão não só ao LIMP, mas a qualquer dos princípios implícitos ou explícitos da administração. Não se resume ao LIMP. Qualquer dos princípios da administração
podem constituir atos de improbidade administrativa que causem violação aos princípios. A segunda característica é que esse ato de improbidade só pode ser feito de maneira dolosa. Lembra que eu disse para vocês? Enriquecimento ilícito, só dolo. Lesão ao erário, dolo ou culpa. Violação aos princípios da administração, só dolo. Violação aos princípios da administração, só dolo. O STJ já decidiu que esse é o dolo genérico. Dolo genérico fundamenta a ação de improbidade administrativa com relação aos princípios da administração. Outra coisa, pessoal, é que nesse tipo de ato de improbidade administrativa existe uma atuação subsidiária. Por quê? Porque geralmente esse ato de improbidade que lesa princípios da administração só será realizado se não incorrer em enriquecimento ilícito ou lesão ao erário. Se houver enriquecimento ilícito ou lesão ao erário, o ato vai se enquadrar em um daqueles outros dois, mas não nesse de violação aos princípios da administração pública. Para encerrar a parte de atos, é importante que nós tenhamos em mente o seguinte: sempre que houver dispensa indevida de procedimento licitatório, como nós vimos, o ato de improbidade administrativa é o de lesão ao erário. Por outro lado, quando houver dispensa indevida de concurso público, o ato de improbidade administrativa é o de violação aos princípios da administração. Fraude em concurso público é violação aos princípios da administração. Tranquilo? Vamos avançando então. Com isso, pessoal, nós temos o seguinte panorama: enriquecimento ilícito e violação aos princípios da administração só podem ser praticados a título de dolo. Lesão ao erário pode ser praticado a título de dolo ou culpa. Tranquilo? Beleza. Vamos continuando então. Pessoal, é importante que vocês tenham em mente o seguinte constatação. Como assim, professor? Lá na questão, geralmente, é narrado um fato. E aí, esse fato, a questão pede que você identifique se é lesão aos princípios, se é enriquecimento ilícito ou se é lesão ao erário. Como é que você vai fazer para descobrir isso? Se o fato narrado houver um desvio em que o agente público desviou para si próprio, isso é um ato de improbidade que constitui enriquecimento ilícito. Se o agente público desviou para terceiros, isso é um ato de improbidade que causa prejuízo ao erário. Se o agente público lesou a administração sem desviar para ninguém, aí é ato de improbidade administrativa que viole princípios da administração pública. Tenham isso em mente. Agente público desviou para si, enriquecimento ilícito. O agente público desviou para um terceiro, o agente não ganhou nada, mas o terceiro ganhou, prejuízo ao erário. O agente público lesou a administração, mas não desviou para si, nem desviou para terceiros, lesou os princípios da administração pública. Ainda nesse contexto, o STJ julgou dois casos muito emblemáticos e decidiu que se tratavam de casos de violação de princípios da administração. Quais são eles? Assédio sexual e tortura. Nesses dois casos, o STJ decidiu que os atos de improbidade administrativa decorrentes de assédio sexual e tortura constituem violação aos princípios da administração. Tranquilo? Vamos continuando que a gente já está na nossa reta final. Para encerrar, pessoal, existe uma nova espécie de ato de improbidade administrativa que foi publicada pela Lei Complementar 157 de 2016. O que é que ela diz? Constitui ato de improbidade administrativa qualquer ação ou omissão que conceder, aplicar ou manter benefício financeiro ou tributário contrário ao que dispõe o caput e o parágrafo 1º do artigo 8º-A da Lei Complementar 116. O que diz a Lei Complementar 116? É a lei do ISS. Trocando em miúdos, o que constitui ato de improbidade administrativa nesse caso? Qualquer atuação fraudulenta que conceda benefício ou incentivo fiscal e que faça decorrer uma carga tributária menor que a decorrente da aplicação da alíquota mínima de 2% do ISS. Ou seja,
constitui ato de improbidade administrativa conceder, aplicar ou até mesmo manter. Vamos supor que o gestor público entrou no órgão e já tinha uma carga menor do que 2% e ele manteve. Também pratica ato de improbidade administrativa. Então, conceder, aplicar e manter, por meio de benefício tributário ou financeiro, uma alíquota de ISS menor do que 2%, é ato de improbidade administrativa. Além disso, galera, a doutrina se deparou na seguinte situação. Beleza, quanto ao ISS, existe uma lei própria, afirmando que é ato de improbidade administrativa. Mas se essa concessão de um benefício fiscal ou financeiro indevido ocorrer em outro tributo, for relativa a outros tributos, o que acontece? Nesse caso, também será ato de improbidade administrativa, só que essa improbidade administrativa acarretará dano ou lesão ao erário, segundo a doutrina. Com isso, pessoal, a gente acaba a nossa parte teórica da aula de hoje e vai pegar as questões, e vai para as questões nos próximos módulos. Grande abraço, até mais!